Boa noite, pessoal. Vamos chamar a Izzy aqui. Vamos chamar... cadê? Vamos esperar a Gui entrar aqui. Eu tô chamando você, Gui. Aceita aí. Boa noite. Opa, Ô, Gui, tá me ouvindo aí? tá, trouxe sossegado. Como é que você faz? Então, Agora, você faz aquele negócio agora de diminuir um pouquinho, né? a hora que eu for apresentar algum caso clínico, eu venho aqui e, por exemplo, coloco uma imagem. Ué, Tá dando para ver aí? tá show. Tá, Ah, joia. tá, Deixa eu você que sair daqui diminui, eu para... achei que eu que diminuía. Não, Agora não. Se você aqui. quiser apresentar alguma coisa, também acontece isso, mas Tá. aí tá certo aí. Vamos deixar as perguntas abertas, né? Pois é, e vamos esperar chegar até 60, 80, quanto você quer esperar? Hã? Ou vamos começar de uma vez? Vamos começar. Aí as pessoas vão Então, entrando, se você quiser me apresentar, faz o que você quiser aí tá, e a gente vai se vai falando. começar. Beleza. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Hoje aqui nessa live, aqui, uma das lives que a gente está promovendo aqui juntamente com a Izzy, eu vou participar ajudando o Patrick, a apresentação vai ficar por conta dele. O Patrick, apesar dele, eu pedir para ele me mandar um resuminho dele, eu vou falar rapidamente aqui. Ele é especialista pela Unicamp, mestre em endodontia também pela Salão Podmodic e doutorando em endodontia também pela FOP Unicamp. Ele tinha pedido para colocar que ele é só um dentista, mas de dentista, só de dentista a gente sabe que ele não é nada. Todo mundo acompanha os casos dele aí há bastante tempo, a gente sabe do profissional que ele é, e eu conheço ele só que ele é. Já conheço o Patrick, eu nem sei, eu estava até perguntando aqui agora para meu pai. Gui, Eu conheci ele há uns 10 Gui, anos, deixa eu falar uma coisa. Você tá me ouvindo bem? Teu áudio tá cortando bastante. tá? É porque a Você imagem tá tá no boa. Vou aproximar aqui, ver Wi-Fi? se melhor. Não, o áudio, não a imagem, o áudio. É? O seu áudio. Eu não sei, pessoal, vocês estão aí. Acho que desliga o seu. Coloca no 4G e deixa sem o Wi-Fi. Vamos ver se ele fica É. melhor, Gui. Não, vamos indo, porque o 4G no prédio aqui não pega. Não Melhorou? pega? Então, melhorou. Tá. É que tinha dado uma cortada forte. Fala pro seu pai parar de De baixar, usar de usar aí. vídeo, YouTube, mas Exatamente. beleza. Pode Deixa eu começar, só. Patrick. Vamos lá, que aí a gente vai dando início aí. Vamos falar hoje de retratamento. Exatamente. Vamos falar de. Deixa eu só abrir uma coisinha aqui para deixar aberto. Opa, a gente já vai começar. Bom, e a hora que você perguntou para mim, né? O que que eu. Um mini currículo, né? Eu É. sempre costumo brincar que antes de ser mestre, doutorando, especialista, eu sou dentista, né, cara? E é algo que a gente gosta muito. A gente vive de consultório, né? A minha prática diária é todo dia no consultório, com exceção dessa época. Aliás, praticamente todos os dias no consultório, mesmo nessa época de coronavírus aí, dessa quarentena que a gente está fazendo, para a gente entender as urgências, né? Estou aqui de pijama ainda no consultório, não saí daqui ainda. Então, a gente vive o dia a dia de consultório, né? E eu sou Sim. especialista em endodontia, tenho de endodontia, são 15 anos, tenho 17 de formado, 15 de especialista em endodontia. Então, a gente está aí nessa vida de especialista há algum tempo, tem agora alguma É, experiência, eu, né? eu te conheço há 9. Desde Taparica, eu acho que seu telhado estava completo. Tava, Você agora, devia ter a agora minha eu uso. idade quando eu te conheci. Então, agora eu uso esses fones aqui para disfarçar, entendeu? Não é só, não tô ouvindo, não tá Tá funcionando. bom. Tô vendo, não tô só para disfarçar. Tá feia a coisa. Mas né, dá nada. Manda brasa aí que a gente vai conversando aqui. Vamos lá. Bom, o interessante desse tema, quando o seu pai me ligou e aí o pessoal, a Priscila entrou em contato para falar sobre retratamento, e eu acho que é algo muito interessante para a gente conversar, porque retratamento endodôntico, pelo menos o que eu vejo no nosso dia a dia, também nos
cursos de especialização, é uma coisa muito frequente, né? Quanto mais o cara vai tendo tempo de especialidade, mais anos de especialista, maior é a parcela no dia a dia dele de retratamentos, né? Mais Com pepino exceção, aparece, né? mais pepino. E dentre os pepinos, retratamento são os casos mais complexos, né? Eu queria que na minha prática diária, eu chuto aqui, preciso fazer um levantamento aqui no meu sistema, que eu deva estar aí com 80% da minha prática clínica em retratamentos endodônticos. Eu queria que fosse ao contrário, queria que fosse 20% de retratamento e 80% de tratamento, porque com as ferramentas que a gente tem hoje, né, as limas, com tratamento térmico, que a ISA fabrica, eu trabalho essencialmente com as limas da ISA, né? Gosto demais. Ficou fácil fazer endodontia. Fácil. Falando de uma maneira grosseira, né? Mas assim, não é algo tão complexo como era lá no começo. E eu imagino antes, eu comecei em 2003 fazendo endodontia, mesmo com rotatório, já tinha uma sequência de instrumentos um pouco mais pré-definida. Fico imaginando antes como devia ser bem mais complexo, né? 22 instrumentos. 20, exato, manuais, o cara com LER, né? Então, realmente muito, muito mais complicado. Né? E hoje, fazer tratamento endodôntico não é algo tão... Se você tiver um protocolo estabelecido, souber o que você deseja no tratamento, a gente consegue realizar de uma maneira mais previsível, vamos pensar assim. Agora, retratamento não, né, cara? Retratamento é uma caixinha de surpresa. E eu costumo dizer que quanto mais maltratado o dente, mais fácil ele é. Quanto mais feio na radiografia, mais fácil é o retratamento. Quanto mais aparentemente bem tratado, ou quanto mais mexido, mais complicado é. Né? Mas maior são achar de insucesso. Aparentemente ele está bem feito, né? Exatamente, exatamente. Você vai entender. Eu acho que retratamento, a gente tem que... não existe aquela coisa de pulo do gato, essas coisas, retratamento não existe. Né? Retratamento, o cara tem que pensar no todo, porque senão, em todas as opções, todas as ferramentas clínicas e tecnológicas e conceituais que a gente tiver, a gente tem que lançar a mão para fazer esses procedimentos aí. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Hoje é aniversário do nosso grande amigo Hugo Bastos. Hugo, meu irmão, parabéns para você. Eu acabei de ver você aqui. Um baita de um endodontista. Vocês já fizeram live com ele ou não? Ainda não, ainda não. Fica a dica, deve estar programada. Sabe por quê? É um cara que trabalha muito bem e merece ser prestigiado. E os parabéns aí. Meu irmão gêmeo. Que ele escreveu aí. É meu irmão gêmeo, a gente é muito parecido, só que agora ele tá magrinho, eu ainda continuo gordinho, então, mas a gente chega lá, né? Mas parabéns, Hugão. Parabéns, um grande abraço para você aí, tudo de bom, cara. Então, Gui, a questão aí dos retratamentos é uma caixinha de surpresa e a gente vive isso no dia a dia, é complicado, mas a gente tem que lançar a mão das tecnologias que a gente tem. Né? Mas o que a gente faz tem que ser sempre baseado em ciência, né? Na aplicação da tecnologia, mas baseado em... Opa, agora que eu vi aqui, eu queria apresentar dois trabalhos que me regem a minha prática, que regem a minha prática de... Vocês não estão vendo eu escolher os trabalhos, não, né? Não, ainda não. Só que agora eu não consigo acessar. Se eu fechar aqui, eu saio da live, né? Sai. Mas por que aconteceu isso? Não está aparecendo aqui os trabalhos. Ué? Poxa. Na verdade, se você fechar, você trava ela vai parar um pouquinho. E aí depois eu só vou mudar, é que eu acho que está selecionado outro banco de imagens aqui. Só um segundinho. Se eu sair, eu entro de novo com você. Aguenta aí. Oi. Me ouve? Sim, senhor. Perfeito. Me ouve aí ou não? Eu realmente não entendi, eu não consigo, as imagens não estão aparecendo como eu gostaria que aparecesse aqui embaixo. Eu vou mostrar um caso clínico. Na verdade, os trabalhos que eu ia mostrar, são os dois trabalhos importantíssimos, eu sei, Fabinho, tá aqui no rolo da câmera, mas não aparece a hora que eu clico aqui
nas imagens para aparecer. É uma pena. Mas tem um caso clínico que a gente vai discutir mais para frente aqui. São 2 trabalhos, Gui. Um deles de 2004, de Gorni e Galliani, que discutem muito bem essa questão dos retratamentos endodônticos e o que a gente tem que objetivar no nosso retratamento. A hora que a gente senta o paciente na cadeira, tá? Que tem que ser, que objetivo? Para a gente ter um índice de sucesso satisfatório na endodontia, né? Nos retratamentos endodônticos, é imprescindível que a gente atinja o forame. Se isso é verdade nos tratamentos endodônticos, no retratamento endodôntico, o grande problema, e eles mostram lá que quando a gente não atinge o forame, não consegue chegar lá na região foraminal, corrigir desvios, ultrapassar instrumentos fraturados e de perfurações, uma série de complicações que a gente se depara, né? A gente acaba tendo um índice de sucesso dos retratamentos muito baixo, abaixo de 60%. Quando a gente tem retratamento endodôntico, faz o retratamento endodôntico, a gente consegue atingir o forame, limpar de forma adequada, e também as ramificações, o nosso índice de sucesso chega muito próximo dos tratamentos endodônticos. Tá? Por quê? Sim. Eu sempre brinco que um retratamento endodôntico, a partir do momento que você conseguiu patência e limpar forame, a chance de sucesso fica praticamente a mesma, exatamente, né? De um tratamento. Pode falar. O único fator que talvez interfira seria o desgaste a mais que a gente possa ter em matéria de remanescente dentinária, exatamente, etc. Mas exatamente. Em matéria biologicamente falando, de bactéria, de eliminação, de limpeza, seria igual. O tratamento, a diferença maior aí, quando a gente atinge o forame, né? É uma coisa que a gente consegue limpar a região apical e as ramificações da melhor maneira possível. A grande complicação que a gente tem dos retratamentos realmente é essa, né? É a grande perda de estrutura dentinária na região principal do dente, que é a região cervical. Terço cervical e médio da raiz, que é onde tem normalmente as fraturas, na região na qual tem as fraturas que levam à perda do dente. Eu sempre brinco que o sucesso na endodontia, ele é muito previsível. A chance de sucesso que a gente tem é muito alta. Né? Mas mais importante do que o sucesso, né, de cicatrizar uma lesão, ou de não aparecer uma lesão, é esse dente ficar na boca o resto da vida. Que é aí que, nos retratamentos, é algo que é muito, muito mais difícil da gente conseguir. Né? Eu tenho muitos casos em que a gente faz de tudo para retratar, para trabalhar, e, eventualmente, a hora que você vai ver, o dente até cicatriza, repara a lesão, 2 ou 3 anos depois ele acaba fraturando. Isso é uma coisa que, no passado, hoje em dia, a gente tem a ideia, né, eu vou mostrar um caso agora, de retratamento seletivo, que é algo que eu acho fantástico, essa ideia, né, em que a gente foca em realmente resolver o problema do paciente. Né? Tratar a raiz que está, o canal que está com problema, localizar um canal que não foi tratado e não fazer um retratamento de uma forma generalizada, em que a gente pode, eventualmente, acabar... você cicatriza a lesão, mas, de repente, você acaba perdendo o dente aí por um problema endodôntico. Eu acho que eu sei o que pode ter acontecido, pessoal. Eu acho que as imagens no iPhone, elas ficam em ordem cronológica, né? Pode ser. Não, isso aí que você está falando do retratamento, você vai ter um retratamento, cura a lesão. É engraçado isso, porque eu lembro lá atrás, quando a gente começou a ter essa conversa de diminuir preparos e tudo mais, meu pai mesmo, ele tem 2, eu não sei se ele já perdeu 2 ou 3 dentes na boca, que foi exatamente isso. Ele tinha um tratamento endodôntico que estava mal... Perdeu um dente, cara. Perdeu um dente. Tinha um tratamento endodôntico que estava mal feito, deu uma lesão, retratou, a lesão curou, mas 3 anos depois partiu no meio. Então... Exato. É por isso que ele fica insistindo em usar Taper 3, né? Ué. Eu tô enchendo o saco dele aí. Mas é exatamente isso. A gente, no retratamento endodôntico, eu sempre, nos meus cursos, eu estava dando uma aula antes, uma aula inicial para 2 turmas de especialização e aperfeiçoamento que a gente vai começar, aula virtual mesmo.
estava discutindo isso, né? Essa questão da longevidade e tudo mais. Mas, assim, hoje a gente tem que focar em preservar a estrutura da melhor maneira possível. O grande problema é que nos retratamentos endodônticos, às vezes, isso é muito difícil, né? Porque se tem lesão, você tem que chegar... E isso é algo muito importante a gente discutir hoje, que eventualmente vale a pena a gente pensar até numa cirurgia parendodôntica, porque o terço apical da raiz pouco interfere na resistência total do dente. Então, eventualmente, uma lesão, uma cirurgia parendodôntica, às vezes, é mais conservadora do que o retratamento via canal. Então, isso é algo que a gente tem que colocar em pauta, muitas vezes, na hora de tomar as decisões. Né? Esse caso que eu coloquei aqui, Gui, é bem interessante. Eu fiz ontem esse caso. Tá? Talvez dê para a gente discutir tudo que a gente queira falar de retratamento só com ele. Eu coloquei um monte de outros casos aqui, mas esse daqui dá para a gente... Os outros eu não estou encontrando aqui, acho que está em fora por causa das datas. Mas nesse caso específico, a paciente veio, uma senhora, né, tratamento endodôntico realizado, ela tinha... Na verdade, foi com 20 anos de idade, ela foi feito um tratamento conservador, entre aspas, sei lá, tipo uma mortificação. O cara colocou um curativo e deixou dentro... E ficou. Aos 27 anos, ela tem 59 ou 63 agora, não me lembro. 60 anos agora. Aos 27, ela fez o tratamento endodôntico. E ficou. Em 2010, foi feito retratamento endodôntico, instalado esse retentor intrarradicular. Está bem em cima da raiz distal, mas a raiz distal não tem lesão. Instalado esse retentor intrarradicular e feita essa prótese. Tá? E aí, no final do ano passado, aconteceu isso daqui. Não sei se dá para a gente ver aí. Tem a prótese, tem uma fístula vestibular. Tá? No 37. No 37, desculpa, não tinha comentado, né? E aí, ela veio para a gente fazer, mês passado, uma tomografia, porque ia ser indicada a extração. Aliás, provavelmente o dentista queria extrair, colocar implante e tudo mais. E aí, solicitou a tomografia para planejar isso, né? E, eventualmente, verificar, confirmar se que era a dúvida principal. Fiz a tomografia aqui na clínica, né, em alta resolução, e encaminhei para o meu radiologista, para o Eduardo Dualib, lá de São Paulo, que a gente trabalha junto. Fantástico. A gente vai ver um videozinho que ele fez aqui. E não falei nada para ele. Falei assim, Edu, suspeita de fratura. Né? E aí a gente... De fratura radicular. Né? E aí a gente... Opa! Aqui. E aí a gente... Mandei para ele mandou... Opa, onde que aparece aqui? Opa, aqui. Ele mandou um videozinho para mim. Vamos ver se vai dar para a gente passar aí. Não sei se está passando. Talvez dê para ver. Está passando, né? Minha cabeça não está tão em cima. A gente vê, na verdade, esse dente tem um canal... na verdade, não. Alguns canais laterais. Aqui a gente vê o defeito ósseo. Tem alguns canais laterais nessa região de furca, na raiz mesial. Vai aparecer de novo. Olha lá. Né? Exatamente. Né? Mas o principal é que esse dente, além de ter esses canais laterais, tinha um canal mesovestibular aí que não havia sido tratado. Olha, sistema de canais acessórios, né, que a gente vê nesse vídeo feito pelo Eduardo. Né? Então, pode tratar, retratar, mas se a gente não conseguir limpar essas ramificações, né, vai extrair e fazer implante. Tem que extrair e fazer implante. E aí o planejamento inicial, ou era extração, ou fazer uma raspagem periodontal, para ver o que poderia acontecer. Tem uma lesão apical ali também, né? E aí, quando eu vi esse caso, esse vídeo que ele me mandou, nós vimos o caso junto. Eu já tinha percebido que talvez não tivesse. Não falei para ele que talvez tivesse esses canais para não sugestionar. Né? E aí eu falei com o indicador meu. Eu falei, chama Gustavo, um grande amigo formou comigo. Gustavo, você tem? Eu falei, Gustavo, eu acho que dá para a gente tentar salvar esse dente. E talvez sem até tratamento periodontal. Porque ela tem uma lesão endopério de origem endodôntica. Aí o diagnóstico é muito importante. A gente conversou com a paciente e ela topou e veio ontem aqui para a gente trabalhar. Aqui, ó, deixa eu só mostrar numa outra imagem que eu fiz agora de pouco. Dá para a gente ver bem o canal, a ramificação ali, o sistema de canais, uma bifurcaçãozinha, 2 canais laterais naquela região ali. Acho que você consegue ver aí, né? Consigo. Tá no meio ali certinho, dá para ver. Exatamente. Exatamente. Então, o que a gente fez? A paciente topou o tratamento, tá?
E aí, ela veio ontem. Eu coloquei mais imagens aqui, mas ele não está aparecendo, danadinha, que pena. Foi feito o acesso aqui, ó, através da prótese, tá? A gente faz muito isso. Como a previsibilidade aí era meio complicada, né, pela questão de segurança, o colega, eu falei para o Gustavo, Gustavo, eu acho que dá para a gente fazer o acesso através da prótese. Preserva essa prótese, se reparar essa lesão, a gente parte para o tratamento, você troca a prótese. Já tinha retentor intraradicular, falei, vamos manter isso daqui. Então, aqui o acesso através da prótese. Aí, deixa eu escolher as outras imagens aqui. Olha lá. Aqui a gente vê a gutapercha. É que, não sei se, talvez o pessoal, não sei se consegue dar zoom aí, mas dá para ter uma linhazinha ali, que naquele lugar, aqui eu tô com uma lima, aí, mas é um canal, a entrar, é que fica pequeno no celular, né? Na direita do celular, né? Exatamente, do lado da gutapercha ele tem a entrada de um, aqui eu tô com uma 1505, uma Logic 1505, depois de fazer uma negociação do corpo, da entrada do canal, e terço médio ali, né, fazendo uma ampliação anatômica, ampliação com rotatório, com uma 15.5, depois com uma 20, aqui é uma ProDesign 25. S 2506, a ProDesign S, tá? Aí, aqui a gente vê, olha lá o mestre vestibular que não havia sido tratado. Eu acabei de ver Vinícius da Helsi dando um joinha pra gente aí, e fica aí que daqui a pouco tem instrumento de vocês mostrando também, pessoal. Num caso como esse, a gente tem que, como eu falei, tem que lançar a mão de todos os recursos clínicos. Sem tomografia, né? É impossível. Não, num caso como esse, sem tomografia, você poderia até retratar, dar sorte de localizar alguma coisa ali, mas assim, quando a gente tem o exame, né, a gente sabe o que a gente procura. Não, eu digo impossível para você fazer esse retratamento seletivo. Aí sim, eu penso que retratamento seletivo é algo que é quase que impossível de ser feito sem a tomografia. Já fiz no consultório. Na época que eu não tinha o tomógrafo, né, que eu não tinha o brinquedinho aqui de ficar fazendo imagem tridimensional, eu fazia alguns casos eventualmente, porque aqui em Piracicaba não tinha tomógrafo de alta resolução e tinha pacientes que não tinham como ir para Campinas para fazer, então eventualmente até fazia. Mas arriscado, porque tem muito. Hoje eu vejo muitos casos que você fala, a endodontia tá legal, a hora que você faz a tomografia, uma baita de uma lesão. E aí, exatamente, Fabinho, tomografia retratamento seletivo sem tomografia é tiro no escuro mesmo. Você pode acertar ou errar, né? Uma pena. Geralmente aí, a gente erra, né? Exatamente. Na sequência, a gente partiu para a desobturação do canal mesiolingual, desculpa, que havia sido tratado já, né? Corrigir aí, a desobturação, eu gosto muito de trabalhar inicialmente com insertos ultrassônicos, tá? Normalmente eu trabalho com ou os instrumentos da Helsi, né, instrumentos lisos, eu não sei número, ou em alguns casos eu uso até os da Trinx, uns instrumentos, uns insertos bem finos e curtinhos que eu entorto e tudo mais para desobturar e plastificar a gutapercha. E depois de conseguir fazer isso, a gente vai ou com rotatório, às vezes com manual, para retomar, fazer o leito, né, o glide path aí do canal, retomar esse canal antes de partir direto para instrumentos rotatórios. Eu sei que tem bastante gente que faz com reciprocante, com rotatório direto, mas eu tenho algumas experiências não tão boas, viu, Gui? Em desobturação, principalmente com reciprocantes, em passar reto e tudo mais, e aí é algo que não é muito gostoso de ter que lidar depois, né? Acaba ficando desagradável a situação. Né? Aí depois de conseguir a patência, nos dois, de desobturar esses dois canais e conseguir a patência, o repreparo foi feito com 15,05 no ápice e 25,05. Sempre passando 1 milímetro, que é o protocolo que a gente adota, né? A gente trabalha com a ClearSonic também em canais retos e a Flat Sonic também são instrumentos fantásticos que o Vinícius comentou aqui para desobturar, né? Para plastificar aquela gutapercha em canais mais amplos, né? Mas só voltando, a gente trabalhou com a 15,05 e a 25,05, 1 milímetro além dos forames, né? Fazendo o preparo e ampliação foraminal. E nesse caso, aliás, em todos os casos, a gente sempre trabalha com a substância química auxiliar, o gel de clorexidina 2%, né, para fazer a ação
antimicrobiana, tá? Para matar a bactéria, e também para lubrificar durante o preparo ali durante o preparo do canal. Né? Eu acho que a ação lubrificante da clorexidina em gel aí é fantástica para isso. Tá? Ao final do preparo, Gui, eu não consegui localizar aqueles canais acessórios, os dois canais, o sistema de canais acessórios laterais ali, instrumentos manuais. Não teve. Tem casos que a gente até consegue, mas nesse caso específico, eu tenho o caso no meu Instagram, que a gente consegue instrumentar canal lateral, até umas loucuras, mas eventualmente a gente consegue fazer isso. Né? Tentando, isso, até da Trinx tem lá até RA12, 13, 14 que a gente usa. Mas assim, alguns casos a gente até consegue instrumentar, mas quase nunca a gente consegue instrumentar canal lateral. E o que eu fiz nesse caso? Ao final, depois de preparar os canais e fazer a prova do cone, tudo certinho, seleção do cone, desculpa, a gente fez aqui a remoção do smear layer, o protocolo de limpeza final que a gente trabalha, né, para remover, tentar abrir esses canais laterais e limpar da melhor maneira possível. EDTA 17%, fiz pelo menos uns 3, foram de 3 a 5 minutos de ação de EDTA e sempre trabalhando com agitação com muita Easy Clean. Desculpa, Irrisonic. Por que eu falei Easy Clean? Porque eu trabalho muito com a Easy Clean. Por que eu tentei usar a Easy Clean nessa paciente? Por que eu não conseguia? A paciente não abria a boca. Porque normalmente eu associo as duas estratégias, tanto a Easy Clean quanto a Irrisonic. Tá? Eu gosto muito das duas. Né? Só que, nesse caso, eu trabalhei praticamente só com a Irrisonic, porque a Easy Clean, a paciente não abria a boca. Então, viu, Henrique? Faz uma Easy Clean aí de 21 milímetros, por favor. Eu trabalho em molar, velho. Os pacientes não abrem a boca, eu tô tendo velho. Tô brincando aqui. Mas eu tendo muito paciente que não abre a boca e a Easy Clean de 25 milímetros não entra. Não consigo. Ou eu tenho um bloqueio mental que eu não consigo usar. Corta ela, Zé. Mas daí ela fica muito calibrosa, viu? Ela fica muito calibrosa. Mas aí ela enrosca, aí que limpa, aí que é melhor ainda. Eu prefiro sim, aí ela. Sim, mas eu não consigo mesmo. É um bloqueio aí, tá? Eu tentei já cortar, mas nesse caso não deu. Trabalhei muito com a Irrisonic para remover essa lama dentinária que se forma nas paredes, não só de dentina, né, mas de restos de gutapercha e toda a sujeira possível da entrada dos canais, das ramificações ali, para tentar, na hora de obturar, selar essas ramificações aí, possíveis ramificações que a gente tinha. Né? E na sequência, mas muito, foi acho que uns 5 minutos de DTA que eu fiquei agitando, e o importante do DTA, né, é a gente renovar a substância química para não deixar ela ficar saturada. Né? Porque daí o EDTA não adianta nada. Né? Aí, aqui, logo depois da limpeza dos canais e remoção da smear layer, a gente vê os dois canais preparados ali, né? Secagem com cones de cone de papel, de forma rotineira, né? Sem muito problema. Aqui, eu desde 2018, quando começou o uso dos biocerâmicos, os biocerâmicos começaram a ser vendidos aqui pela Angelus e pela MK Life, né? Eu passei a utilizar somente os biocerâmicos no meu consultório. Eu espero que os trabalhos mostrem que está bom, que é bom esse cimento mesmo, porque senão eu estou lascado, eu vou ter que retratar muito dente aí, viu? Mas assim, a gente trabalha então com biocerâmicos exclusivamente, e atualmente eu tenho trabalho só com os biocerâmicos da Angelus, aqui o BioC-Sealer. E o interessante nesse caso, que os forames eram separados no terço apical, mas tinha uma série de ramificações, uniões entre eles, porque a hora que eu levei o cimento no canal lingual, eu travei lá na região apical e fiz a pressão, ele refluiu pelo canal vestibular, né, depois de preencher uma parte ali. Então, foi já preenchendo esses espaços, assentamento ali dos cones e corte da gutapercha. Né, plastificação, corte e termoplastificação, né, da gutapercha. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos lá. Obturação
Você Pode corta falar. e condensa só uma vez, né? Você... Ó, eu faço uma compressão, como se fosse compressão hidráulica de Deus. Eu corto e condenso. Não vou tanto quanto eu ia antes. Às Sim. vezes eu faço shielder. Às vezes eu faço shielder. Mas eu não corto só na entrada e faço uma compressão. Eu corto, condenso, plastifico, condenso, duas a três ondas de condensação. Eu não consigo ficar só No corta e condensa. no corte e condensa, na entradinha do canal ali. Não me deixa feliz isso daí, tá? Pelo menos mais umazinha, né? Pelo menos mais uma condensação. E em alguns casos, eu vou até mais apical. Quando eu vai colocar pino, essas coisas, eu corto, condenso, corto e vou. Aí tem trabalho mostrando, o pessoal trabalha, tem pessoal, mas não pode aquecer, não sei o quê, mas isso que eu ia assim, perguntar. nós temos que ter a praticidade clínica, né? Eu tenho feito, mesmo em casos que eu vou mais além, tem tido reparação, não tenho tido problema com o uso dos biocerâmicos nesse aspecto. Eu ia te perguntar exatamente isso, quanto ao aquecimento, porque tem gente que contraindica o aquecimento do biocerâmico. Sim, sim. Mas já tem trabalho mostrando, aliás, já tem até biocerâmico sendo lançado que pode aquecer um pouco mais. Mas assim, isso a ciência precisa mostrar ainda, né, Gui? Enquanto a gente não tem trabalho falando você não pode, ou você pode, com certeza que isso vai ter impacto no sucesso da endodontia. Que é esse que é a questão. Não é se ele vai endurecer, se não vai. É isso que a gente tem que saber. Cortou? Você está me vendo aí? Não, agora voltou. Voltou? Voltou. Então vamos lá. Então a gente tem essa questão. Aí a gente corta, condensou, fez ali. Eu fui um pouco além nesse daqui. Aqui logo depois da obturação e da acomodação dos cones, né? Limpeza, remoção de todo aquele resto de cimento que fica ali, né? Eu gosto muito nessa hora de trabalhar com cimento, com insertos ultrassônicos diamantados. Nessa hora eu gosto de usar a Finder da Helsi, ou a E alguma coisa D, E6D, não me lembro agora, para limpar esses restos. Se o Vinícius está aí, ele vai saber me falar, né? Qual que é o inserto certinho, acho que é E5D, E6D, não me lembro, que dá para limpar muito bem, sem desgastar demais. Por quê? Porque o biocerâmico é mais fácil de limpar do que um cimento à base de óxido de zinco muito mais fácil. Exato. Muito mais fácil. A gente limpa, né? E aí a gente já instala, confeccionou ali o núcleo de preenchimento em resina, aqui a aplicação do sistema adesivo autocondicionante, a aplicação da resina composta, né? Aqui, ajuste oclusal, né? Acabamento, polimento, ajuste oclusal e tudo mais. Nesses casos com fístula, você vai perguntar, mas pô, Patrick, tinha fístula, você trata em seção única? O Vinícius falou, é E6D e a Finder. São dois insertos fantásticos para fazer essa limpeza final aí. Viu que os insertos a gente usa para tudo, né? Então aqui a gente fez aqui a obturação. E aí você fala, poxa, mas tem fístula, dá para fazer em seção única? Eu trabalho essencialmente em seção única, tá? Nos casos de fístula, praticamente 100% dos casos, eu sempre, ao final, faço uma curetagem da fístula. Tá? Um desbridamento dessa fístula, machuco essa fístula, principalmente em fístulas de longa duração. Eventualmente ela pode estar epitelizada. E aí a gente tem que trabalhar ali com... pode ter esse epitélio que fique perpetuando essa fístula. Então, em todos os casos, praticamente, eu cureto a fístula. Hoje em dia, eu faço isso mesmo, né? Cureto a fístula, gosto de pegar instrumentos, eu pego, às vezes, lima para osso, uma lima que é uma tortinha, assim, um negócio, um instrumento da periodontia, enfio na fístula e machuco bem aquilo ali, literalmente fazendo um desbridamento para estimular a reparação dessa fístula, tá? Mais rápida, tá bem? Eu não sei se você adota isso no dia a dia, Gui, mas é algo que vai, em caso de fístula, arranca a fístula, cureta, tá? E aí aqui, ó, o interessante, não sei se vocês vão conseguir enxergar, não sei. Tá me vendo aí, né? É que não vai dar pra gente ver aqui direitinho, não sei se vocês vão conseguir enxergar, tem uns branquinhos ali, a hora que a gente fez a obturação, saiu cimento biocerâmico pela fístula, ou seja, a fístula tinha comunicação com o canal, né?
E aqui a gente vê o resultado imediato. Olha lá. Terço apical selado, raiz distal não foi mexida, né? E aí a gente vê na região de furca o preenchimento daquelas ramificações. Deu para enxergar aí, Gui? Deu demais. Tá obturadinha aí aquela Olha subidinha. lá. Tá limpo esses canais laterais? Não sei. Tá vedado 100%? Não sei. Tá bonito na radiografia. Agora o que a gente tem que fazer? Preservar. Né? A gente vai, nesse tipo de caso, em que a lesão endopério é de origem endodôntica, tá? A chance de cura é melhor. A chance de cura é melhor. E eu sempre recomendo que não se faça a terapia periodontal imediata. Porque aqui você pode até pensar em fazer uma raspagem periodontal, um enxerto de biomaterial, alguma coisa assim. Mas se a gente fizer isso e raspar essa região, talvez a gente perca a possibilidade de reparação, as células remanescentes aí do ligamento periodontal que vai contribuir para a reparação dessa região. Então, eu esperaria pelo menos uma situação como essa, de pelo menos uns 6 meses aí para fazer uma preservação inicial, para ver se está tendo a reparação e se não formou mais fístula. Caso não ocorra a reparação de 6 meses a 1 ano, ou a fístula retorne entre a finalização do tratamento até a preservação, que eu preservo normalmente por 1 ano, aí a gente parte por um tratamento periodontal avançado, né? Caso contrário, a gente vai preservando e a gente vê que o índice de sucesso aí nesses casos é muito alto, viu, Gui? Patrick. Oi, pode falar. Tem uma pergunta aqui do participante aqui, do Felipe. Ele já perguntou 2 vezes se o extravasamento do biocerâmico pode causar algum problema. Não. Não, né? Na verdade, assim, extravasamento de cimento endodôntico, os cimentos que a gente trabalha, todos eles são muito bem tolerados pelo nosso organismo. Tá? Os cimentos endodônticos convencionais, a base de óxido de zinco eugenol, a base de hidróxido de cálcio, a base de resina, eles são, difícil a gente falar biocompatível, mas eles são tolerados pelo nosso organismo. Né? Eles têm baixa citotoxicidade e pode ficar em contato com a região apical sem nenhum problema. Tá? Uhum. Isso não causa nenhum problema maior. Né? Tem cimentos endodônticos mais irritantes em que pode atrasar um pouco o processo de reparação, mas cicatriza normalmente. Sim. Os biocerâmicos, o que a gente vê ainda é que eles têm, além de ter um excelente, serem bem tolerados pelo organismo, eles têm uma bioatividade, né? Normalmente eles aceleram, eles estimulam a reparação. É isso que a gente percebe, que o pós-operatório, a reparação acaba sendo um pouco mais rápida. Mas também, para mim, isso não faz muita diferença. Né? Porque se cicatrizar em 6 meses ou 2 anos, para mim não faz diferença nenhuma. O importante é reparar, né? Cicatrizar. Então, é algo assim que a gente faz, para mim, extravasamento. Eu gosto quando extravasa. Quando não extravasa, eu fico meio triste. Né? E, essencialmente, a gente tem um sem número de casos que extravasa e não tem problema nenhum. Os nossos pacientes, os nossos alunos. O extravasamento é simplesmente uma consequência da limpeza completa do canal. Completa, que eu digo, de deixar a luz do canal aí limpa, né? Desobstruída. Na hora que você faz a compressão, é como se fosse uma mangueira furada. Você ligou a água, ela vai sair água para todos os lados. Sim. Né? Então, é um caso aí que o prognóstico é muito, acredito, muito favorável, que a chance de sucesso é muito boa, viu, Gui? Sim, eu também acho. E que a gente usou... Assim, pode falar. Quando a gente tem casos assim, que pega o canal lateral e tem fístula, o paciente ele volta, ele dá o retorno para você, pelo menos lá no consultório que a gente tem o costume de ligar no dia seguinte, ou até 2 dias depois, a fístula some. Rapidinho a fístula some. Em questão de 1 dia, 2 dias, a fístula já some, já dá uma secada. E ele já fala, doutor, aquela bolinha que tinha aqui, ela sumiu. Então, assim, quando você tem canal lateral, principalmente na metade da raiz, assim, e a lesão, você vê que a lesão apical era pequena ou quase que inexistente, a chance ou é fratura ou é um canal lateral. Sim. E quando você tem um canal lateral e você obtura ele
tem o extravasamento de cimento, a chance é igual você falou, a chance de cura aumenta bastante. Aumenta, exatamente. Agora, uma coisa, Gui, importante, é a gente saber a duração da fístula. A gente vai começar a responder as perguntas do pessoal, que estou vendo que tem bastante aqui, está no terço final já da live, né? Mas, você viu, deu para a gente conversar de muita coisa nesse caso aqui. Mas, assim, o importante quando tem fístula é a gente saber a duração dela. Uma fístula de curta duração, que é uma semana, 2, 15 dias, 3 semanas, você talvez não precise fazer essa curetagem que eu te falei. Mas a minha recomendação, fístula que tem mais de mês de duração, tem gente que vem com mais de ano com fístula. Já está com a fístula, né? Exatamente. Faça essa curetagem, esse desbridamento da fístula. Não tem problema nenhum. O nosso corpo é feito para cicatrizar. Remova essa fístula com uma cureta periodontal, ali, uma cureta endodôntica, machuca aquela região. Tem que estar anestesiado, claro, né? Machuca aquela região que você vai trabalhar, vai fazer, que não tem problema nenhum. Tá bem? Quer começar a responder as perguntas, Gui? Ué, podemos. A gente tem aqui que a primeira que foi feita aqui, que eu acho bacana até já, principalmente que agora a gente já tem bastante gente, que é o retratamento seletivo. O que é retratamento seletivo? Eu vou deixar essa imagem, essa daqui, ó. Não, essa daqui, vai ficar melhor. Retratamento seletivo é o que a gente chama, assim, a ideia é o quê? Retratamento seletivo é você não retratar todos os canais. Você selecionar o retratamento, realizar o retratamento do canal que está com problema. Tá? Você tem um dente que tem um molar superior, um primeiro molar superior, em que você teve insucesso lá, raiz, você tem lá, primeiro molar superior. Raiz palatina tá ok, raiz disso vestibular tá ok. Aí você tem a raiz médio-vestibular, que tem uma lesão periapical. Tá? Só na raiz médio-vestibular. Aí isso você pensa assim, só frisa aí que isso tudo tem que estar confirmado com tomografia. Não, eu vou chegar lá, Radiograficamente você tem lá, raiz palatina, beleza, raiz disso vestibular, radiograficamente, beleza, raiz médio-vestibular, lesão. A ideia é o quê? É a gente focar o retratamento, realizar o retratamento apenas da raiz que está com problema, ou seja, a raiz médio-vestibular nesse caso. Agora, radiograficamente, a gente tem uma série de trabalhos mostrando que muitas lesões que existem não aparecem na radiografia, aparecem em tomografia. Então, realizar um retratamento endodôntico seletivo, ou seja, só daquela raiz específica, sem a tomografia fica muito complicado. Porque só na tomografia que a gente vai ter a certeza se tem lesão ou não tem lesão. Né? E aí, eventualmente, nessa situação que eu pintei agora, pode ser que você opte por você diagnostique na tomografia que o causador daquela lesão é um simples, entre aspas, canal médio-vestibular. Sim. E aí, MV2, por exemplo, não presente. Eventualmente, você faz o tratamento exclusivamente desse canal, não retrata os outros, trata exclusivamente esse canal e não mexe mais. Tá? Agora, se você faz a tomografia e tem lesão em todas as raízes, aí você retrata todos. Tá? Então, o retratamento seletivo é focar o retratamento apenas naquele canal que está com problema. Qual que é a vantagem disso? Preservação de restaurações e próteses recém-instaladas e satisfatórias. E o principal, a preservação de estrutura dentinária. Exatamente. Você vai, nesse caso aqui, que a gente tem um pino de fibra de vidro no raiz distal. Raiz distal na tomografia, a gente não vê lesão. Se eu fosse remover esse pino, provavelmente a gente ia desgastar mais. Aí, a gente ia ter um risco maior aí de aumentar, de diminuir a longevidade desse dente, que eu acho que é o mais importante. Deu para entender o que é seletivo? Deu bastante. Tem um trabalho, só uma coisa. Tem um trabalho na literatura que é de 2015, que é Selective Root Canal Retreatment. É um case series que o cara fez, que é bem legal e a literatura ainda carece de coisas de ciência sobre isso. Mas assim, isso aí é coisa que é muito feita no dia a dia, passou a ser feita depois da tomografia. Exatamente. Vai lá. Uma pergunta aqui. Pode falar. Peraí, deixa eu ver aqui. Como remover a guta agarrada na parede dos canais sem desgastá-las? É bem difícil, né?
A gutapercha, aí que entra, só com rotatórios não dá. Só com reciprocante não dá. A gente tem que lançar a mão de tudo. Pré-curvar instrumento, inserto ultrassônico, sonda, lima pré-curvada, agitar no final com muito... alguém perguntou se pode usar hipoclorito? Pode usar hipoclorito, pode usar o que quiser, água de bateria. Isso não vai mudar muita coisa no sucesso. Desculpa aí, mas ao meu ver não é o mais importante. É importante você usar alguma substância que mate bactéria, né? Isso é importante. Mas assim, para remover esses restos de gutapercha, mas o mais importante para remover, antes de tudo isso, é a gente saber que ela está lá, né? Aí o microscópio ele é imprescindível. Tem que enxergar aqueles canais, aqueles restos de gutapercha. Agora tem uma coisa importante, viu, Gui? Eu acho que não pode ter gutapercha no terço apical. Ficar uma gutapercha na parede, alguma coisa, às vezes você fica 6 horas tentando remover, destruindo o dente, removendo muita dentina e talvez seja sem necessidade. Tá? Então, tem que pensar muito bem o quanto que, igual instrumentos fraturados, o quanto que vale a pena a gente tentar remover o instrumento fraturado, pensando aí na destruição de dente. Tá bem? Porque às vezes tentando resolver um problema, você pode criar você causa outro. Exatamente. Bom, deixa eu ver um outro Vai aqui. lá. Uma pergunta aqui, até interessante. Você fez odontometria só com atomo ou usou o localizador também? Perguntou por causa do remanescente metálico da coroa. Pode responder, eu já sei sua resposta. Eu fiz com localizador apical, tá? Eu fiz com localizador apical. A tomografia, ela auxilia, mas é muito difícil da gente conseguir ajustar o plano tomográfico com o plano que a gente está na boca do paciente. E dependendo de como você fizer a inclinação do plano tomográfico, dos cortes tomográficos, a gente não consegue reproduzir. E aí, se na tomografia está medindo 22, o dente tem 21. Tá? Não é tão certeza assim. Tá? Agora, nesse caso, eu usei o localizador apical. E o que eu faço? Eu coloco o stop de borracha dentro do buraco, dentro do acesso. Tá? Para ele não encostar na gutapercha sem substância química auxiliar, sem nenhum irrigante dentro do canal. Tá? E aí a gente consegue o contato. É difícil, às vezes é difícil de fazer, você tem que ficar mirando ali, mas dá para fazer, dá para utilizar. Então eu usei localizador apical, sim, não confio na tomografia. Tomografia 100% tá? Não. Exatamente, por causa disso, né? Às vezes você tem uma variação na própria posição que você coloca a cabeça do paciente, a coroa desgasta aqui, desgasta assim. Exatamente, desgasta assim. Não dá para ter. A tomografia dá um parâmetro, mas não é tão certo, não. Vai lá, próximo. Uma outra coisa que estão perguntando aqui é sobre o protocolo da RT. A Logic RT, ela quais os tamanhos? Eu não me lembro, eu sou péssimo, vocês me desculpem. Qual que é 3010, 2006 e 258. São as três calibrosas do ProDesign S. Ela é um instrumento com tratamento térmico um pouco mais duro, né? Sim. Um pouco mais parecido ali com as Reciproc, talvez. Mas um pouco menos. Mais mole que a Reciproc ainda, eu acho, né? Do que a Reciproc sim. Não, não estou falando da Blue. E até do que a Blue também. Um pouco mais... Não, mais dura do que a Blue. Ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que seja até um pouco mais flexível. Nós estamos sendo bem científicos, né? Mais dura, mais mole. Ela é um pouco mais flexível. Isso. Um pouco menos flexível. A Blue. Sim. Mas o grande negócio é que o protocolo lá que é usado, que a gente fala, que a gente preconiza, seria, igual você falou, no início você faz um amolecimento, vamos dizer assim, inicial com a guta, que você usa o ultrassom, que eu também pode ser ultrassom, até o termocompactador, pode ser termocompactador também. E a guta, aí você entra com a lima muito mais fácil. Então, assim, estão perguntando aqui o protocolo. Eu sugeriria, como protocolo, você faz o inicial, você pode remover com a 3010, ou se você não quiser usar um instrumento tão calibroso, você pode começar direto com a 2508, até um 2/3, ou um pouquinho além desses 2/3 iniciais, cervical, e depois finalizar com a 2006. Eu concordo com o Patrick no que ele diz do amolecimento inicial da guta, porque você ficar forçando um instrumento rotatório para ele entrar na gutapercha, às vezes você pode ter Você pode desviar, perfurar e ter outras complicações. Ou quebrá-lo, né? Ou fraturar, até exatamente. Então, assim, mas é um instrumento que serve muito bem para fazer a desobturação. Pode ser utilizado.
Eu não sou, Patrick Baltieri, não sou fã número 1 de desobturação com limas, com rotatórios ou reciprocantes. Eu trabalho muito mais com ultrassom, mas assim, não tem problema. Em alguns casos eu uso gates para desobturar, você entendeu? Eventualmente, dependendo da situação. Sim. Então, o importante é a gente saber para que serve cada coisa e, dependendo da situação, a gente trabalha com os rotatórios ou não, né? Alguém perguntou aqui, só aproveitando isso, ó, pode amolecer com óleo de laranja, com solvente? A gente não trabalha com solventes. Eu não trabalho com solvente. A gente não usa, também não porque a literatura mostra que ele pode até facilitar, entre aspas, um pouquinho aí. Só que depois que você remover essa sujeira que se forma na parede, é muito mais difícil. Exatamente. Vai lá, próxima pergunta aí. Eu também faço 100% seco desde o início e o mais próximo de amolecida. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta até bem interessante. Até quanto tempo você deve considerar normal a fístula permanecer depois do retratamento? Acho que 2 semanas aí tem que desaparecer. Eu não tenho muito problema com isso, porque como eu removo, ela desaparece no dia do retratamento. Né? Você já corta ela fora, ela cicatriza muito mais rápido. Né? Sim. Por isso que eu falei, casos que tenham fístula de longa duração, o melhor é fazer isso, remover essa fístula logo e já ficar mais tranquilo. Porque senão ela pode perdurar e ela pode estar ativa sem a atuação do profissional, da infecção do canal, você entendeu? Então a gente recomenda que faça a remoção dessa fístula logo nesses casos de retratamento, até tratamentos endodônticos com fístulas de longa duração. Tá. Uma outra pergunta que fez uma pergunta aqui para no caso, por exemplo, do retratamento com biocerâmico. Como a gente removeria esse biocerâmico? Da mesma forma que a gente remove cimento e gutapercha. Você vai ampliar o canal, se ampliar, você desgasta. Né? Essas preocupações, assim, ó, porque retratamento, essencialmente, você vai ampliar. E ao ampliar, você vai desgastar. Desgastou. O biocerâmico ele não fica tão impregnado nas 1 metro de biocerâmica. Então, ao pouco que você aumenta ali, não tem problema. Guta, né? A guta exatamente. É o core da obturação. Você vai passar pela guta e não acho que vai ter muito problema em relação a isso, não. Tá? Uma pergunta aqui disso que você faz aí. Como você faz para remover a fístula? Às vezes mostra a foto de novo. Eu peguei, aqui, nesse caso, eu peguei uma cureta Macau, uma cureta periodontal universal e arranca ela fora. Pode pegar um bisturi elétrico, se quiser. Eu tenho caso com bisturi elétrico. Tem muita coisa aí que pode ser... O que seu pai falou aí? Ele suspirou aqui, uma colher de dentina. Pode ser colher de dentina, não é? Eu gosto da cureta 23, 24 da Malefer, fantástica para fazer isso daí também. Né? Tem muitos recursos. Alguma coisa que você corta ela fora, que você pega uma fístula hiperplástica muito grande, pega um bisturi, corta ela fora. Nada muito complexo, não. Não tem nada demais, não. Não tem nada você demais. irriga a fístula com clorexidina? Pode. Quem trabalha com clorexidina como a gente, normalmente enfio a seringa dentro e injeto clorexidina dentro da fístula também, mas não faz diferença isso, tá? Mas faço também. Faço também isso daí. Tá? O Fabinho falando, o termocompactador, dá para cauterizar com um termocompactador. Vai feder um pouquinho a coisa, mas bota o aspirador perto lá, né? Dá um cheirinho de carne queimada. Um colega perguntou aqui, ó, após a remoção da fístula, você prescreve algum medicamento? Casos com fístula, pessoal, a chance de ter dor pós-operatória é quase que nula, tá? De agudizar, de ter algum problema maior, porque se tiver, vai drenar, então não vai doer. Né? Eu prescrevo ali um analgésico. Prescrevo não, oriento a tomar algum analgésico se tiver algum problema, tá? Mas essencialmente não tem problema não. Aqui, ó, vamos fazer mais uma pergunta que a gente já tem mais 6 minutinhos só. Certo. E aí depois a gente já parte para os agradecimentos. Você, por exemplo, na raiz distal ali, se ela tivesse uma lesão, você acha que justificaria retratar ou indicaria uma parodôntica? Retratar por causa da região cervical. Por causa do canal lateral na região de furca ali. Não. Na distal. Não. Nesse caso específico, que a gente ia instrumentar, né? Mas mesmo assim, eu retrataria também. Primeiro eu retrataria
Principalmente porque é um segundo molar inferior de uma paciente que não abre a boca. Quero ver operar, né? Não é algo tão simples assim, né? Dá para operar? Claro, tem ultrassom, não sei o quê. Então a gente opera, mas não é uma coisa tão prazerosa fazer isso daí. Né? O ramo ali já está bem espesso já. Exatamente. Então é algo que eu, particularmente, assim, num molar inferior, uma situação como essa, talvez eu indicasse o retratamento primeiro mesmo. Entendi. Tá? Bom, você quer responder mais alguma aí? Só perguntou aqui... dica de bisturi elétrico, BE3000 KVN, da marca KVN. Sim, gel de clorexidina. Não uso laser ainda, porque ainda não fiz o curso. PFT, eu não sei o que é. PDT, então, não trabalho com laser, não faço, não uso. Tá? Aí a live eu vou gravar assim no meu IGTV e vou mandar para a Easy também para gravar no IGTV da Easy. Eu vou só responder mais uma aqui, que perguntou se antes de usar a 2508, se a gente usaria casca de laranja. Olha, eu não uso. Eu não uso óleo, eu não uso solvente, eu acho que ele faz uma meleca. E igual o Patrick falou, depois para remover aquela pasta que fica lá, dá muito mais trabalho do que você usar um ultrassom ou usar uma sonda, alguma coisa para tirar essa guta aí. O pré-aquecimento... Só para... Pode falar. Pra gente, realmente a gente não trabalha com não solvente, nada, né? Por causa disso você já comentou, então tá respondido. Só uma última aqui, ó, para dar tempo aqui, pra gente faltar 3 minutos. Pela questão financeira, um ponto muito importante para mim. Dente é melhor que implante. Independente, vai custar a mesma coisa o retratamento, não sei o quê, e implante. Dá a opção para o paciente e mostra para ele, ó, essas opções estão aqui, quem toma a decisão é você. Mas dente é melhor que implante. Então, é algo que a gente sempre, ao meu ver, financeiramente é sempre muito mais vantajoso a gente tentar manter dente na boca do que a gente partir para extração e implante. Exatamente. Beleza. Bom, Gui, vamos finalizar? Vamos. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela... Desculpa aí, só. Vai lá. Muito obrigado, gente, por ter participado. Patrick, prazer imenso. Você sabe que está no coração meu aqui. Te considero pra caramba. Mostrou mais uma vez o profissional espetacular que você é, dando aula pra gente do que fazer e como fazer. Um abração para você. E, pessoal, se cuidem aí. Todo mundo. Um abraço. Pode ir. Obrigado. Gui, obrigado. Henrique, eu sei que você está aí. Brigadão pelo convite. Easy. Boa sorte para vocês, muito obrigado. Todos que participaram, obrigado pelas perguntas aqui. Tenham todos uma boa noite, se cuidem. Desculpa aí pelas brincadeiras e o jeito que a gente faz. E tamo junto. O que precisar. Passa muito rápido, né, esse tempo aqui, mas realmente foi muito legal. Quem quiser mandar alguma pergunta para a gente aí, pode mandar pelo Instagram que a gente tenta responder. Para isso também, para mim, o que a gente puder, curte lá nosso Instagram e aí manda as perguntas que a gente tenta responder, tá bom? Quem quiser também eu tenho o meu. Vai ter sorteio, né? A Isa vai fazer um sorteio para as pessoas que curtiram aqui, né? Que convidaram outras pessoas. Então, boa sorte para vocês. Um abraço, gente. Tudo de bom. Boa noite. Vou encerrar aqui para a gente não perder, para poder gravar. Forte abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe todos aí.